Olha só, pessoal, chegou a hora do grande desafio, hein? Vamos colocar o dedo neste fogo durante 25 segundos. Bora? Não, não tem como. Nem por 5 segundos nós aguentamos colocar qualquer parte do nosso corpo dentro dessa chama, porque desde o primeiro segundo aquilo vai se tornar algo tão insuportável que nós vamos querer tirar o mais breve que nós pudermos. Queridos, se nós não suportamos um segundo aqui, ó. Não suportamos um segundo desta pequena chama. Imagina nós padecermos anos, décadas, ou até séculos, ou até milênios no fogo da purificação ou fogo do purgatório. E não estou colocando aqui, isso porque eu não estou colocando para vocês o fogo do inferno. Porque assim, a alma que vai para o purgatório, por mais que sofra, um fogo parecidíssimo em relação a dores e sofrimentos, como fogo eterno, sabe que uma hora aquilo vai acabar e ela vai subir no tempo de Deus. É isso porque nós temos que oferecer sufrágios, missas, sacrifícios pelas almas do purgatório, porque elas não podem mais fazer nada por elas, mas dependem da nossa oração, e também elas rezam por nós. Agora, você imagina uma alma no purgatório padecendo desse sofrimento todo. Ela sabe que um dia vai sair dali. Ela teve a bem-aventurança do fogo da purificação. Ela não foi para o inferno, ela não está no fogo eterno. Ela está se purificando. Ou seja, aquela alma que está no purgatório, como que acontece isso? Levou uma vida sendo amiga de nosso Senhor Jesus Cristo, morreu na amizade verdadeira com Jesus. Aceitou o Senhor na sua vida, caminhou com Jesus, porém, devido a circunstâncias, devido a pecados, ela não completou a sua purificação aqui na terra, não viveu uma vida perfeita com Jesus. Então, ela está se purificando no alto fogo do purgatório. É assim que funciona, queridos. E qual que é a dimensão do fogo do purgatório, né? Antes de entrarmos aqui no assunto central desse vídeo. Para cada pecado devidamente confessado, ou seja, arrependido, aquela dor, sabe, de ter cometido aquela falta contra Deus, eu vou buscar o sacramento da confissão e ali eu sou absolvido verdadeiramente, faço a minha penitência com todo amor, com toda caridade, com propósito de emenda, de amar muito mais a Deus, de ser uma pessoa muito melhor. Esse pecado devidamente confessado me fará ficar 7 anos no purgatório. No final desse vídeo eu vou mostrar para vocês como que nós podemos encurtar esse tempo, ou até eliminá-lo. Mas sabia que tem 4 pecados que mais encaminham pessoas para o purgatório. Eu coloco pessoas, mas vamos colocar as almas, tá? Porque quando nós morrermos, o corpo nosso vai para baixo da terra. Só vai ressuscitar no dia da ressurreição, ou para a glória, ou para o fogo eterno. Agora, a alma é aquela que fica. A alma é aquela que vai ter o seu destino. Se foi totalmente santo aqui, como São Carlos Acutis, céu. Ou quem recebeu as Santas Chagas. Que quem recebe as Santas Chagas realmente é porque amou o Senhor de todo o coração. Ou quem se martirizou por Jesus Cristo, quem morreu por amor a Jesus Cristo. Se, como eu falei, levou uma vida cristã, porém faltou algo, morreu sendo amiga de Jesus, mas tem manchinhas ali de pecados, vai para o fogo da purificação no tempo pré-determinado por Deus. Ou, se morreu longe da amizade com Cristo, leva à condenação, infelizmente. Mas tem 4 pecados que nós cometemos e temos o costume de cometê-los, que levam muitas almas para o purgatório. E é o que nós vamos falar aqui hoje. Quem relata é a mística das almas do purgatório, chamada Maria Sima, que faleceu em 2004, nasceu em 1915, faleceu em 2004 em odor de santidade, está com o processo de beatificação aberto. Então, meus amados, peça a sua graça pela intercessão de Santa Maria Sima. Já posso falar santa com certeza, né, porque é uma mania que nós temos. Alcançou o milagre, encaminha para quem está cuidando desse processo para ajudar na sua beatificação, tá bom? É muito bom fazer isso. Porém, a mística Maria Sima recebia almas do purgatório que se comunicavam com ela e fizeram várias revelações. Por exemplo, o que as almas sofrem no purgatório, dentre várias outras coisas.
vale muito a pena você estudar um pouquinho sobre Maria Sima. Vale muito a pena se inteirar do assunto, para que você crie dentro do seu coração um temor muito maior a Deus e uma necessidade de uma conversão sincera e verdadeira e imediata. Olha só, queridos, são 4 pecados que, infelizmente, são de estimação nossos, que mais jogam almas no fogo da purificação. Primeiro deles, calúnia e difamação. O que seria isso? Caluniar a pessoa, difamar, estragar a imagem daquela pessoa, seja um sacerdote, seja um leigo, seja um vizinho, seja um colega de trabalho, independente. Vale lembrar que Deus ama a todas as criaturas, por mais pecadoras e imperfeitas que elas sejam, Deus ama cada um. Aquele vizinho meu, nossa, ele faz macumba, nossa, o outro mexe com, né? O outro bate em pessoas. Queridos, todo mundo tem uma oportunidade de conversão aqui, enquanto respira nesse mundo. Quando morre, acabou. Tá? Assim que eu morro, julgamento pessoal, diante do trono de Cristo. Mas enquanto estamos aqui, temos a oportunidade de melhora. Vamos lembrar de São Paulo apóstolo. Vamos lembrar, por exemplo, né, de tantos outros santos que foram guerrilheiros, que acabaram fazendo mal para os cristãos. Coloca São Paulo apóstolo, por quê? Porque a vida dele era, de fato, matar cristãos. Mas ele caiu do cavalo no duplo sentido, em ambos os sentidos, ficou cego e ali aceitou Jesus Cristo. Lembra? Saulo, por que me persegue? E de torturador de cristãos se tornou o maior evangelizador do mundo. Por isso que todos nós temos a oportunidade, né, de salvação. E quando nós caluniamos, nós vamos contra aquilo que São Tiago diz em sua carta: não há amor sem obras. E com isso eu vou ligar ao segundo pecado que mais leva almas para o purgatório, que é uma fofoca. As fofocas, queridos, que vêm também de certos preconceitos. Esses 2 pecados caminham juntos um com o outro. Pode perceber, muitas vezes nós criamos um preconceito em relação a uma pessoa de quem nós não vamos com a cara, ou aquele vizinho que se comporta de uma maneira esquisita, que não nos agrada, ou uma pessoa fez algo errado, pronto, já caiu no consentimento, já vai ser objeto de julgamento nosso até o fim da vida. Não é verdade? É assim que funciona, infelizmente. Queridos, para a gente começar a fazer julgamentos e cancelar as pessoas e fazer com que elas, se pareçam como monstros, basta pouco, basta pisar no nosso calo, basta que faça alguma coisa errada, como se nós fôssemos perfeitos. Claro, devemos evitar toda espécie de erros, devemos evitar toda espécie de pecados, o máximo que nós pudermos, sim, mas também somos pecadores e também sempre cairemos em pecado. Sejam eles veniais ou sejam eles mortais. E quando nós difamamos alguém, quando nós caluniamos alguém, o que acontece? Pensa bem comigo. Muitas vezes nós criamos, um conceito daquela pessoa que muitas vezes não existe. Lembra? A gente pode aumentar alguma coisa. Ela cometeu ali um pequeno delito, um pequeno erro, só que nós vamos aumentar. Quando eu vou contar para minha vizinha, quando eu vou contar para minha amiga do prédio, quando eu vou contar para algum familiar meu ou para algum colega de trabalho, eu vou aumentar aquilo involuntariamente ou colocando lenha na fogueira. E nisso eu ajudo a deixar a imagem daquela pessoa tão arruinada que aquilo vai se espalhando. E de tanta fofoca, e de tanta calúnia, e de tanta difamação, aquela pessoa que talvez estivesse vivendo uma luta intensa e acabou caindo, cometeu aquele erro, cometeu aquele pecado, vai ter a sua imagem desgraçada, porque nós não gostamos da sua atitude. Qual seria o correto? Primeiramente, dizer: eu também peco. Porque eu estou olhando o cisco que está no olho do irmão quando eu tenho uma trave em meus olhos. Então eu tenho que exortar amorosamente aquele irmão, aquela irmã que errou. Não começar a difamá-la por aí. Porque eu vou pagar diante do trono de Cristo por todas as vezes em que nós difamamos e caluniamos alguém. Quando nós fazemos fofocas por maldades, a fofoca não vem de Deus. A fofoca é algo que vem do próprio inferno. Nós não devemos fofocar. Mas eu vou fofocar, mas eu só vou levar aquele caso para que as pessoas se cuidem em relação àquela pessoa, para que não caiam, na lábia dela, ou para que não sejam vítimas dela. Exorte apenas, mas não faça fofoca. A fofoca consiste no quê? Em você fazer a pessoa ser odiada através de suas palavras. Gente, não há fé sem obras. Não há fé sem obras. E a maior obra para o cristão chama-se amor.
Nós também somos tão pecadores. E Jesus fez o quê? Ele morreu numa cruz por nós. Aqui nessa cruz não estavam somente eu e você, não. Estavam assassinos, estavam pedófilos, não posso falar a palavra, estavam não posso falar a palavra também, vocês sabem disso. Imagina, todas as pessoas, corruptos, narcotraficantes, guerrilheiros, extremistas, estavam aqui. Ele morreu para que todos nós tivéssemos a oportunidade de salvação. Então, quando nós espalhamos uma fofoca, quando nós espalhamos uma calúnia, nós vamos criar uma imagem daquela pessoa que talvez não seja a verdadeira dela. Puxa vida, isso aqui aconteceu uma vez. Puxa vida, mas um senhor de idade que morava num bairro, isso aconteceu de verdade, tá? Ele estava sendo visto com uma menininha, de mãos dadas, e aquela menininha tentando soltar da mão dele. Aquela imagem correu o bairro. Aquele senhor quase foi espancado. Sabe o que tinha acontecido? Ele viu aquela menininha perdida e foi encaminhar para um posto policial. É claro que a menininha não queria aquilo, porque não conhecia aquele senhor. Bastou uma conversa, entender o que aquela pessoa está fazendo, entender o que aquela pessoa está passando para que ela tivesse cometido aquela ação. É muito rico, queridos. A gente tem que controlar um pouquinho a nossa língua, controlar um pouquinho o nosso psicológico, porque aqui dentro é onde são maquinados todos os preconceitos, as fofocas, as difamações, as injúrias. Nós vamos pagar caro por isso. Então a fofoca, olha, a fofoca, o preconceito, a difamação e a calúnia levam para o purgatório. Claro, a gente não pode confundir isso com cautela. Se eu sei que aquela pessoa, por exemplo, é perigosa, ou que ela foi uma fofoqueira de primeira, ou que ela pode me prejudicar, se afaste. Se afaste e fale, olha, cautela, cautela, entendeu? Cuidado com aquilo que você for falar para aquela pessoa, só isso. Mas não fica ali, olha, falando undos e fundos sobre ela, palavras maldosas, que você vai formar uma opinião sua na cabeça de pessoas, entendeu? E nisso as pessoas vão começar a rejeitar aquela pessoa, e como eu disse, muitas vezes podem cair num erro e o culpado seremos nós. O terceiro pecado, então, nós já falamos, né, sobre o primeiro pecado e o segundo pecado. Unimos os dois. Agora vamos falar o terceiro. Falta de ajuda e misericórdia para os mais necessitados. Sabe quando bate aquela pessoa na nossa porta, pedindo um prato de comida, ou uma quantia em dinheiro? Não devemos dar dinheiro, lembra disso. Dá sempre um prato de comida, dá sempre um alimento, uma roupa, mas muitas vezes nós batemos a porta na cara quando nós podemos ajudar. Quando eu não posso ajudar, tudo bem, queridos, é só falar, olha, a minha situação hoje não permite que eu te ajude, mas eu posso fazer só uma Ave Maria por você? Olha, eu tenho aqui em casa um pacote de bolacha que pode servir para o seu filho. Olha, eu tenho um pacote de feijão, você aceita? Não custa falar isso. Não custa, querido. Se não pode ajudar com muito, não deixe aquela pessoa na mão. Mas se não pode ajudar com nada material, reze para aquela pessoa, conversa um pouquinho com ela, dá um sorriso, quem sabe dá um abraço. Vai fazer uma diferença na vida dela. Agora, quando eu rejeito as pessoas que estão no meu caminho e eu tenho condições de ajudá-las, e o Senhor toca no meu coração para que eu ajude, mas eu mesmo assim faço uma vista grossa e dispenso, isso também será contabilizado, porque foge do amor. A essência do cristão, meus amados, chama-se amor. Hoje eu tenho meu trabalho, tenho minha família, moro aqui no apartamento, posso dar um alimento para minha família, mas e amanhã? Se Deus me livre, eu não consigo mais nada para eu trabalhar. E Deus me livre, eu ser obrigado a levar minha família para morar na rua. Claro que isso não vai acontecer, que Nossa Senhora não permite. Mas se eu estivesse nessa condição, eu não iria gostar que as pessoas batessem a porta na minha cara, cuspissem em mim, chutassem quando eu estivesse no meio da calçada, quando fosse pedir um alimento, jogasse água em mim, sabe? Que nem eu vejo acontecer em vários vídeos que me mandam. A pessoa chega para pedir um prato de comida. Poxa, olha o que as pessoas pedem, queridos. Me dê um trabalho, em troca, me dê um prato de comida que eu estou com muita fome. As pessoas jogam água nessas pessoas. Não pode, queridos. Procure ajudar como você pode ajudar, porque vale lembrar. Vamos lembrar agora do Evangelho de Jesus Cristo segundo São Mateus, capítulo 25. Quem já leu? São Mateus, capítulo 25. O próprio Jesus vai falar que no dia do julgamento, aqueles que forem escolhidos para ficar à sua direita, para entrar para o paraíso, são aquelas que
alimentaram Jesus, vestiram Jesus, acolheram Jesus. E vão dizer: mestre, quando foi que nós te vimos com fome te demos de comer, com sede te demos de beber, nu e te vestimos, doente e fomos te visitar? Cada vez que fizeram isso a um dos meus pequeninos, foi a mim que o fizeram. Vamos lembrar disso. Também lembra da parábola do bom samaritano. Gente, até sacerdotes passaram por aquele homem que foi espancado por ladrões e ninguém ajudou. Agora, aquele homem de Samaria, vale lembrar, né, que o local de origem daquele homem que foi espancado, como o de Samaria, não se bicavam na época. Mas passou de Samaria e cuidou dele. Ainda falou: cuidem dele, o que mais tiver gasto, eu voltaria aqui e vou acertar. Quem foi o próximo dele? Foi este irmão. Então nós nunca sabemos o que aquela pessoa está passando, queridos. Então nós preferimos julgar, condenar, muitas vezes agredir. Isso não vem do amor de Deus. Claro que tem pessoas folgadas, tem pessoas que querem o dinheiro para comprar bebida, para comprar cigarro, é só não dá. Fala assim: se você vê que você está na cara que aquela pessoa vai gastar com bobagem, então fala: olha, desculpa, não posso te dar, mas que Deus te abençoe. Pronto, já fez a sua parte. Então vamos lembrar disso. A falta de piedade e bondade para com os mais necessitados também encaminha muitas almas para o purgatório. E o quarto, pasme, a gente não perdoar e não amar os nossos inimigos. Puxa, que desafio, hein? A gente reza no Pai Nosso, nos rosários da madrugada, nos terços em casa. Oração pessoal: perdoai minhas ofensas assim como eu estou perdoando, assim como nós perdoamos. E olha quantas vezes que isso soa da boca para fora e nós não aplicamos em nossa vida o sentido verdadeiro do perdão. O perdão vem do amor, queridos. O perdão vem do amor. Que Pai Nosso esse que eu estou rezando diariamente, sendo que eu não perdoo, que eu guardo ódio, que eu guardo rancor? Puxa, mas o que aquela pessoa fez comigo não tem perdão. Queridos, Jesus Cristo, sendo homem, se fez homem até a morte, morte de cruz. Ele perdoou os algozes. Pai, perdoa-lhes, eles não sabem aquilo que fazem. Ele perdoou. Ainda falou: perdoa 70 vezes 7, ou seja, infinitamente, perdoa sempre. Um coração que perdoa, ele fica limpo. Um coração que perdoa, ele proporciona uma vida leve para aquela pessoa. Um coração que perdoa verdadeiramente encontra o que é o amor e a misericórdia. Porque nós não somos mais do que ninguém. Agora volta aquela reflexão. Quantas vezes nós erramos com alguém, pedimos perdão e ganhamos o perdão daquela pessoa? Porque nós sabemos da situação em que nós estávamos e talvez por uma força maior, um momento de nervoso, um momento de desespero, nós acabamos ofendendo, acabamos errando com aquela pessoa, fazendo alguma espécie de mal, mas depois voltamos e pedimos perdão. O perdão, amados, ele é libertador. O perdão, ele traz cura e libertação. Então lembre-se, perdoa sempre. Puxa, mas aquela pessoa errou feio comigo, com a minha família. Quando você perdoa, você está entregando aquela pessoa, sabe aonde? Na justiça divina. Deixa que Deus cuida dela, mas não guarde o ódio. Amém? Então são os 4 pecados que mais estão encaminhando almas para o purgatório. E sabe de uma coisa? Uma alma no purgatório, ela tem um desejo, queridos, que é sair de lá. Mesmo sabendo que aquela purificação é necessária, mesmo sabendo que aquela purificação, um fogo que dói. Lembra que eu falei no comecinho do vídeo? Você quer saber o que é o fogo do purgatório? Isso aqui não chega nem aos pés. Nenhum percentual esse foguinho aqui alcança. Agora você potencializa esse fogo em 70, em 80 vezes, 1000 vezes. É o que as almas do purgatório estão agora sofrendo. E nós ainda abandonamos nossos parentes ali, não rezamos mais. Sabe, no dia do enterro todo mundo chora, é muito comum, vai para casa de luto, né, arruma a casa, até manda rezar a missa do 7º dia, mas depois reza a missa de um mês, missa de um ano e nunca mais reza por aquela alma. E nisso as almas do purgatório ficam lá sofrendo, implorando, sabe assim, no seu coraçãozinho, por um sufrágio, por um sacrifício que ninguém dá. Mas sabia que elas podem rezar muito por nós? Elas rezam muito por nós aqui embaixo. E olha só, Santa Gertrudes ensinou uma oração que liberta 1000 almas do purgatório. Agora você imagina, 1000 almas que estão ali naquele fogo insuportável. De repente Nossa Senhora desce junto com Jesus e diz: vocês todos estão libertos.
na terra, alguém com nome tal, 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 rezou por vocês. Você vai ganhar 1000 intercessores diante do trono de Cristo. Então vamos rezar com muita alegria? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Eterno Pai, ofereço-vos o preciosíssimo sangue do vosso divino Filho Jesus, em união com todas as missas que hoje são celebradas em todo o mundo, por todas as santas almas do purgatório, pelos pecadores de todos os lugares, pelos pecadores de toda a igreja, pelos de minha casa e de meus vizinhos. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Para que nós tenhamos mais amor em nosso coração. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Santo anjo do Senhor, meu zeloso guardador, se a ti me confiou a piedade divina, sempre me rege, me guarde, me governe, me ilumine. Amém. Ele que é o intercessor das almas do purgatório, São Miguel Arcanjo, defendei-nos no combate. Sede nosso refúgio contra os embustes e as ciladas do demônio. Ordena-lhe Deus, instantemente o pedimos. E vós, príncipe da milícia celeste, pela virtude divina, precipitai no inferno a Satanás e a outros espíritos malignos que andam pelo mundo para perderem as almas. Amém. Todos os santos do paraíso, rogai por nós. Almas do purgatório, rogai também por nós. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E lembrando, né, quem desejar libertar 3 almas do purgatório, às segundas-feiras você pode fazer um jejum pleno e participar de uma Santa Missa até sábado, meio-dia, daquela semana, que depois passa a valer a liturgia de domingo, ou seja, já vira a semana ali. Então tem que participar da missa naquela semana. E no sábado, Nossa Senhora desce no purgatório para resgatar com louvor 3 almas escolhidas com muita alegria. A Igreja Católica é muito rica. Vale a pena estudar, queridos. Isso aí. Compartilhe esse vídeo, deixa o like, deixa um comentário e compartilha mesmo, para que mais pessoas possam escapar. Lembrando então aquilo que eu falei, né? Cada pecado mortal devidamente confessado na amizade com Cristo vai resultar em 7 anos de purgatório para reparar aquela ruptura, que aquele pecado que nós cometemos, que já foi perdoado, mas tem que reparar essa ruptura que ele provocou na minha relação para com o Altíssimo. Mas para isso temos as indulgências plenárias ou parciais. Procure os métodos para você poder praticá-las. Rezar o Santo Rosário, pelo Papa, pelas almas, adoração ao Santíssimo e oferecer pelas intenções do Santo Padre Papa, no caso Leão XIV, e pelas almas do purgatório. Tem muitos meios para você alcançar. Leitura da Palavra de Deus durante 1 hora, aquela leitura, sabe, aprofundada, absorvendo conhecimento. Não lê por ler, que senão não tem nenhuma serventia. Mas quando você lê a Palavra de Deus durante 1 hora, completou 1 hora de absorção da Palavra, deixando que ela santifique você, ganhou a santa indulgência plenária. Claro, tem que estar em pecado, tem que estar em estado de graça, ou seja, com a confissão em dia. Praticou o ato que leva à indulgência, mas está em pecado mortal, tem 8 dias para você procurar a confissão sacramental e cumprir a penitência que o padre vai dar para você, e em seguida vai ser aplicada sobre a sua vida aquela indulgência plenária ou parcial, ou seja, as faltas que nós deveríamos pagar, as consequências delas no fogo do purgatório até aquela data são perdoadas parcialmente ou plenamente. Isso é Deus quem decide. Agora, a partir dali, o que nós cometermos passa a valer e teremos que pagar. Até a próxima indulgência. Um beijo no teu coração, Deus abençoe.